Beleza, bom dia pessoal. Então aqui nós temos mais uma aula do programa MOL. Agora que nós terminamos o capítulo de estrutura da matéria, que a gente já sabe um pouco mais sobre como as coisas são estruturadas, o que é uma molécula, as características delas. Então agora a gente vai começar a ver sobre as reações químicas nesse novo capítulo. E esse provavelmente é o capítulo que mais cai na UBQ. A maior quantidade em número de questões da UBQ é de reações químicas, envolve reações químicas. É, Então vamos começar basicamente com o que é uma reação química, né? Nós vimos uma reação química basicamente quando uma molécula que nós estamos observando acaba se alterando para outra molécula, quando tem uma alteração molecular no que a gente está olhando. Então nós vimos várias moléculas no capítulo passado. Nós podemos, por exemplo, pegar o CaCO3, não necessariamente vocês viram. Eu não me lembro muito bem se vocês viram, mas o CaCO3, né? Ele é basicamente assim. Ele tem essa estrutura em bastão, né? Aqui. E ela é 2 menos, né? Então ela é 2 menos aqui. E aí tem o Ca2 mais aqui. O cálcio não necessariamente está ligado ao carbono, a essa molécula aqui, né? Como os oxigênios estão ligados, eles estão ligados por interação eletrostática, né? Então aqui é 2 menos, aqui é 2 mais, eles se ligam por causa dessa interação, cargas opostas se atraem. Mas se a gente estiver observando, por exemplo, uma estátua de CaCO3, de carbonato de cálcio, né? Muitas coisas são feitas disso, tem muita construção, muito monumento feito disso. E aí, se por exemplo a gente está observando isso, e aí a gente percebe que a estátua começa a mudar, e ela acaba virando óxido de cálcio, por exemplo, mais CO2. Então, como a molécula, a, a, a estrutura molecular da estátua começou a mudar, do que a gente estava observando começou a mudar, então isso é uma reação química, certo? Isso constitui uma reação química. Eu posso dar um outro exemplo também, como por exemplo, do que não é uma reação química. Então, vamos supor um exemplo de um alguém pegando ouro. Então, ó, alguém está pegando ouro num rio, certo? Então você tem aqui o seu riozinho, né? Tem o seu riozinho. Aí você sabe que tem pepitas de ouro aqui, certo? E aí, antigamente, o que as pessoas faziam? Antigamente, as pessoas, até hoje em dia, algumas pessoas fazem isso. Você pega um. Você sabe que nesse rio flui pepita de ouro. Você pega um baldezinho, certo? Você vai pegar e vai juntar um balde com o quê? Você vai juntar um balde com. Eu vou fazer de verde mesmo? Com terra, certo? Então aqui tá cheio de terra, areia, o que tava no seu rio. E algumas pepitas de ouro, certo? E aqui você tem uma mistura desse mundo de coisa. E aí o que você faz? Você vai fazer uma peneira disso. Então você vai pegar, você vai peneirar isso. Então você vai pegar uma peneira aqui com uns buracos, né? Você vai pegar uns buracos aqui e jogar esse balde aqui. A lama vai passar dos buracos, né? E a pepita de ouro vai ficar presa aqui, certo? Então, se antes você tinha essa mistura, você tinha o seu sistema que você estava observando era o quê? Era essa mistura de ouro com lama, com areia. E aí depois você tem o quê? Você só tem ouro, certo? Mas o que acontece? O ouro nunca mudou. O ouro sempre foi AU, né? Que é o símbolo do ouro. Aqui também ele sempre foi AU. E aqui também sempre foi terra, né? Aí a gente tem uma composição de terra, né? Terra. E aqui também continua sendo terra. Então você nunca mudou a estrutura molecular desse negócio. Então isso daqui não é um processo químico, isso daqui é um processo físico. E de vez em quando isso daqui cai, né? De vez em quando eles perguntam, tipo, definição de uma reação química, definição de uma reação física. E essa é basicamente a diferença, né? Que uma envolve um processo de mudança molecular, enquanto a outra não envolve.
Então, se você pegar, tipo, evaporação também, né? Que a gente viu na mudança de estado da matéria, evaporação, a água continua sendo água, né? Aqui você tem H2O, aqui você também tem H2O. Então, evaporação não é um processo químico, é um processo físico. Se você pegar embaixo da terra, certo? Então, embaixo da terra, quando tem muitas árvores, então árvores que foram soterradas, né? A árvore já morreu e está em estado de decomposição, e aí você tem uma pressão muito alta aqui, uma pressão muito, muito alta, né? O que acontece? O carbono, a árvore ela tem a estrutura de carbono que eu já desenhei antes, né? Aqui assim, aí vem aqui assim, piriri pororó. Mas é importante que tem muito carbono, né? Muito carbono. E o carbono que ele estava nesse tipo de ciclo aqui, ele muda para quê? Se você tiver muita pressão, ele muda para um estado do diamante, certo? Então ele mudou essa molécula. Isso daqui é uma transformação química, por exemplo, né? Transformar árvores ou o resto de decomposição, por exemplo, dinossauros. Né? Você tem o seu dinossauro. Eu não vou conseguir desenhar um dinossauro, né? Você tem o seu dinossauro virando diamante ou virando petróleo, por exemplo, né? Ele muda a estrutura molecular e isso daí é uma reação química, né? E como que a gente representa então uma reação química, certo? Deixa eu ver para cá, não para lá. Como que a gente representa uma reação química? Uma reação química é representada basicamente da seguinte forma: a gente tem os reagentes, certo? Reagentes, uma seta e aí os produtos, certo? Produtos. Então, por exemplo, o CaCO3, né? CO3 indo para CaO mais CO2. Ou, por exemplo, um CH4 mais, né, O2 indo para CO2 mais H2O, né? Deixa eu ver, aqui é 3 meios. Opa. Aqui é 3 meios. Aqui é 2. Certo? Então, e aí então aqui a gente consegue ver, né, que a gente está reagindo duas coisas. Então, duas moléculas diferentes, elas reagem entre si. A gente tem dois reagentes formando dois produtos. Ou um reagente só formando dois produtos. Pode ser dois reagentes formando um produto só, né? O importante é o que você tem antes e o que você tem depois, né? As moléculas que você tem antes da sua reação química e as moléculas que você tem depois. E eu quase me esqueci, eu também vou botar um timer, né? Para não passar muito do tempo e não ficar muito longo. E aí a reação química tem esse formato padrão e aqui na seta a gente geralmente coloca as características da nossa reação. Então, a gente pode botar, por exemplo, o meio. Então, isso daqui pode estar sendo feito em meio a coisa não vai estar sendo feito, né? Mas, por exemplo, a gente poderia colocar onde ela está sendo feita, então em água, né? No caso. Ou, por exemplo, sob aquecimento, né? Então, isso daqui significa aquecimento. A gente pode botar também o meio que ele tá, então vamos supor que a gente faz uma reação em água. A gente pode botar embaixo, né? Embaixo aqui, geralmente fica embaixo. Água, né? Em meio aquoso. Aquoso, meio. Ou também a gente pode colocar moléculas para ajudar na reação. Então vamos supor que uma reação demore muito para fazer, né? Então uma reação ela acontece, mas ela demora muito. Algumas reações podem demorar milhares e milhares de anos, mas a gente não quer que a reação demore milhares de anos. A gente quer que a reação aconteça em no máximo horas, no máximo dias, né? A gente também pode colocar alguma outra coisa. Então eu vou dar um outro exemplo aqui, como por exemplo 2SO2 mais O2 formando SO3, né? A gente pode botar também um catalisador.
escrever aqui, catalisador. Catalisador para acelerar a reação, né? Então a gente pode botar um catalisador que ele acelera a reação, certo? E a gente vai ver mais pra frente mais detalhes sobre catalisador, porque tem bastante coisa para aprender sobre eles. E eu vou dar um exemplo de catalisador para essa reação aqui também, mais pra frente. E outra coisa importante é justamente o número que tem aqui antes, certo? Então esse número indica quantas moléculas reagem com quantas e acabam formando quantas também. Então, por exemplo, aqui você tem uma molécula de CaCO3 formando uma molécula de CaO e uma molécula de CO2, né? Aqui você tem uma molécula de CH4 reagindo com 3 meias. Isso daqui já vai fazer mais sentido, molécula de O2, formando uma molécula de CO2 e 2 moléculas de água, né? Então, por exemplo, a gente poderia ter aqui, né? Vamos ver, CH4, né? Um CH4, certo? CH4, mais um O2, né? Mais um O2, mais metade de outro O2, né? Mais metade de outro O2, formando um CO2, né? Um CO2 mais um H2O. Certo? Aí você pode contar, né? Isso que é interessante porque tudo que tá aqui tem que vir para cá também, né? Porque você não pode só sumir com um átomo. Então aqui você tem 2 oxigênios, né? Os 2 oxigênios estão aqui. Você tem metade de 2 oxigênios, você tem um oxigênio só, né? Que está aqui. Ih, peraí, tem alguma coisa errada. Ah, são 2 águas. São 2 águas. H2O. Isso aí, perfeito. Então não é 3 vezes, na verdade, que estava errado. Aqui é 2 O2, certo? Então você tem 2 O2. 2 O2, né? 2 oxigênios aqui. E você também tem, ó, 4 hidrogênios, né? 4 hidrogênios aqui. E o carbono aqui. Né? Então tudo que está de um lado vai para o outro, né? E esse número a gente tem que balancear, né? Aqui. E a gente vai aprender balanceamento hoje também. Eu vou deixar aqui, na verdade. E eu gosto, então vamos lá. Eu gosto de dividir as reações químicas em basicamente 3 tipos. Eu nunca vi essa divisão em nenhum lugar, mas eu acho que facilita para entender. Então a gente pode ter reações de troca de ligantes. Porque é sempre importante ver o que está acontecendo com a sua molécula, né? Eu acho que é sempre importante você saber o que está acontecendo com a sua molécula para entender como que é a reação, o que a reação está representando. E para entender mais fácil, eu gosto de dividir em troca de ligantes, reação de troca de elétrons, ou uma reação, isso daqui é mais geral, reação que envolve alguma fragmentação. Certo? Então, por exemplo, reação de troca de ligantes é um tipo de reação bem clássico. E ele tem, por exemplo, e pode ser, por exemplo, AgNO3 mais NaCl formando AgCl mais NO3, certo? Então o que acontece? Da mesma forma que tem aqui, né? Da mesma forma aqui que o Ca ele não está diretamente ligado, né? Aqui ele está mais como
A gente chama de ligante, mas ele não está diretamente ligado, né? Ele tá ligado por interação eletrostática, ele não tem essa ligação aqui que é mais dura, que ela é mais forte. E aí o que acontece? Isso daqui é justamente esse sistema. Essas moléculas aqui não estão diretamente ligadas. Você tem um Ag mais, um NO3 menos, um Na mais e um Cl menos, certo? E aí o que acontece? Primeiro, o Ag tá com o NO3, né? E o Na tá com o Cl. Mas depois que a gente bota isso em água, né? Depois que a gente bota isso em água, o Ag se liga com o Cl, o NO3 se liga com o Na+. Você acaba trocando, né? É justamente esse tipo de sistema de troca de ligante. O AgCl, ele precipita, ele fica sólido. Então aqui, quando você tem isso daqui, né? Esse daqui ele não fica separado como Ag+, e Cl-. E daqui ele fica como uma coisa só. Em água, né? Isso em água. E aí você justamente forma AgCl, sólido, e Na+, e NO3-, né? Aquoso. Acabei de perceber que eu esqueci de falar disso também. Ag aquoso. Então, numa reação química, a gente também tem, né, os estados que eles estão. Então, se é SO3, ele vai estar sólido, certo? A gente coloca aqui, ó, sólido. CaO, sólido. CO2, gasoso, certo? E a gente pode definir assim. CH4, ele pode estar, sei lá, ele é um combustível, ele pode estar líquido. Isso daqui ele pode estar gasoso, né? O O2, o oxigênio é gasoso, formando gás e formando água líquida, né? L de líquido, G de gasoso, e assim por diante. E aí a gente tem, né, sólido, líquido, gasoso ou aquoso, né? Aquoso é que ele está dissolvido. Então, se você tem uma solução disso, como por exemplo, aí eu vou colocar aqui melhor. Aqui você tem isso daqui aquoso, né? Aquoso, isso daqui é aquoso, né? Aqui você tem isso daqui sólido e isso daqui aquoso, né? Então, o HNO3 ele é solúvel em água, o NaCl também é solúvel em água, sal de cozinha. O NaNO3 também é solúvel em água, mas o AgCl não é. Ele fica precipitado. Então você teria, por exemplo, a sua reação antes, né, cheia de água aqui, com tudo dissolvido, e aí com o tempo ele iria formar um precipitadozinho no fundo, né, uma coisa sólida no fundo, que seria o seu AgCl, né? E aí o NaNO3 iria continuar solubilizado. E vai ter uma aula na sessão de extras sobre isso, né? Sobre o que é solúvel e o que não é solúvel. Que isso daí é importante saber na hora da prova também. Então nós temos esse tipo de reação, né? Troca de ligantes, em que ele fica, quando ele está aquoso, ele fica separado, mas aí depois ele troca, né? Ele acaba trocando assim, porque ele forma uma coisa sólida. Um outro exemplo, por exemplo, seria o nitrato de bário. Então, nitrato de bário. Aqui eu precisa de 2 nitratos, né? Mais um de amônio. Então, vamos pegar aqui um amônio e O3, certo? Formando um bário aqui, mais um nitrato de amônio. Isso aqui é um sal de nitrato de amônio, ele é usado como fertilizante. Isso aí, né? Isso aí. Aí daqui é uma coisa, né? Isso daqui é outra coisa. Beleza. Aqui assim. E aí tem que ser NO3, 2. E aí a gente tem que balancear aqui, certo? E aqui tem 2, né? E aí você pode ver, né? A gente tem 2 NO3 aqui, tem 2 NO3 aqui, tem 2 NH4, 2 NH4, 2 IO3, 2 IO3, um bário, tá tudo balanceado, né? Aqui, ó. Tudo balanceado, certo?
E aí a gente poderia colocar, né? Vixe, agora para saber o estado de aqui já é mais complicado. É tudo aquoso. Pode fazer isso daqui aquoso. Aquoso. Isso aqui eu não lembro se ele fica sólido. Talvez esse daqui fique sólido. Eu não tenho certeza. Ou aquoso. Eu não vou colocar nada porque eu não me lembro. Mas aí é. Esse aqui, se eu não me engano, esse daqui fica aquoso também. Esse aqui eu não me lembro. Eu acho que é sólido. E aí tem esse tipo de troca de ligante, né? Exatamente desta forma. Outro tipo de reação seria a reação de troca de elétrons. Então, ele não envolve necessariamente uma mudança muito grande na molécula, ele envolve mais uma mudança nos elétrons de um sistema. E daqui a gente vai aprofundar na próxima aula, é conhecido como reação redox. Quanto tempo eu ainda tenho? Meu Deus do céu. Reações redox, certo? E um exemplo seria, por exemplo, um Na mais um H2O, 2H2O, né? Formando um NaOH. Aqui teria que ter 2 também. Pera. Esse aqui forma isso daqui, ó. Isso. Então teria que ter 2 aqui também, exatamente. Agora tá balanceado. Esse daqui seria um exemplo de reação de troca de elétrons. Por que troca de elétrons? Porque aqui o hidrogênio, né? O hidrogênio ele tá assim, certo? A gente já viu que o elétron tá mais para cá, certo? Então, o elétron tá mais para cá, isso daqui tá delta mais, isso aqui tá delta menos. O elétron tá mais com o oxigênio, certo? Mas aqui, o hidrogênio assim, ele fica como? Ele fica assim, certo? Esses daqui são os elétrons. Ele fica assim. Então, aqui o hidrogênio tem o elétron. Então, o hidrogênio, ele ganha um elétron, certo? Aqui ele está sem um elétron, e aqui ele ganha um elétron. Por isso que troca de elétrons. O elétron que estava no sódio, foi para o hidrogênio, formando esse daqui, formando o Na+, certo? E reação que envolve alguma fragmentação, então são reações um pouco mais complicadas, que poderia ser, por exemplo, a reação do CaCO3, né? Reação do CaCO3 mais algum ácido. Pode ser com calor, pode ser com ácido. Eu vou botar algum ácido aqui. Deixa eu pensar. Não vou botar. Não, pode ser algum ácido, Mas algum H+, certo? E aí você pode reagir isso, e isso aqui forma um Ca+, Ca2+, mais CO2, Q2, mais um H2O, certo? Então você quebra essa molécula aqui, né? Você quebra essa molécula. Por isso a reação de fragmentação. Beleza. E aí eu gosto de dividir assim porque para mim facilita entender o que está acontecendo numa questão da OBQ. Eu acho que eu vou dar uma ressalva para esse tipo de reação aqui, né? Porque é o seguinte: se você tem um composto que é solúvel, né? E eu já falei, vai ter uma aula sobre o que é solúvel e o que não é solúvel. Se você tem um composto que é solúvel, como esse daqui, ele fica separado assim, em solução, certo? Então, na sua água, você não tem AgNO3. Você tem Ag+, e NO3-. Mesma coisa em NaCl. Você não tem NaCl. Você tem Na+, e Cl-. E aí, quando você mistura os dois, o Ag e o Cl não é mais solúvel. Ele forma AgCl. Então, isso daqui fica fixo. Você fica com isso daqui fixo aqui no chão. Aqui no fundo, como sólido, né? E daqui, você não consegue separar mais em Ag+, e Cl-, né? Se conseguir, você consegue, mas não vai separar, né? Se você não forçar, ele não vai separar. Você não vai ter isso daqui pro Ag voltar a ligar com o NO3, né? Ele vai ficar ligado com o Cl-, sempre. Porque ele é sólido, ele não fica separado. E aí, por consequência, a gente coloca o Na com o NO3, apesar de que isso daqui tá aquoso, né? Então, isso daqui tá como? Isso daqui tá com Na+, e NO3-. Mas justamente, como você tem isso daqui sólido, o que está sólido não vai reagir
ele não vai se separar tão facilmente, né? Numa solução aquosa. Então, a gente costuma falar que quando alguma coisa fica sólida, a reação acabou. Numa reação aquosa. Geralmente a gente costuma definir dessa forma. Isso aí. Beleza. Então, vamos ver agora uma coisa... Ih, travou aqui. Beleza, uma coisa... Aqui é um spoiler, né? São algumas questões. Eu vou vir para cá. Vamos ver, então, agora sobre o balanceamento, né? Então, vamos pegar... O balanceamento, ele acontece justamente para igualar um lado e o outro, né? Então, balanceamento de equação. Balanceamento. E você consegue balancear justamente tentando mesmo. Você vai fazendo exercício, você vai treinando e você vai conseguindo. É como meio que como andar de bicicleta, assim. Você vai fazendo tanto que você vai conseguindo balancear ele fácil. E a ideia é justamente realmente você conta quantos tem de um lado, quantos tem do outro, e no final ele tem que bater, né? Então no final ele tem que bater. Se você contar aqui, ó, você tem quatro hidrogênios, então você literalmente conta desse jeito, né? Você tem 4 hidrogênios, você vai ter quantos aqui? 2 hidrogênios, 4 hidrogênios. Você tem 2 sódio, você vai ter 2 sódio. Você vai ter 2 oxigênios, você tem 2 oxigênios. Então isso daqui está balanceado já. A mesma coisa aqui, ó, você tem um cálcio, você tem um cálcio. Você tem um carbono, você tem um carbono. Você tem 3 oxigênios, você tem 1, 2, 3 oxigênios. Você tem 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Tá tudo balanceado, né? Então tá tudo certo. Sempre vale mais a pena balancear o que tem... Você vai balanceando aos poucos. Então você primeiro balanceia as moléculas que são mais fáceis e depois vai considerando as mais difíceis. Então, por exemplo, o carbono, sempre tem muito carbono em todo lugar, né? Sempre tem muito carbono em todo lugar, então não vale a pena começar pelo carbono, nem pelo hidrogênio e às vezes nem pelo oxigênio, né? Porque carbono, hidrogênio e oxigênio é o que mais a gente encontra. Geralmente vale a pena começar com outras coisas aqui, né? Cálcio, sódio, aí depois mudar para oxigênio, né? Depois mudar para um carbono, assim, e talvez no final deixar o hidrogênio. Geralmente eu faço assim. Você primeiro começa a balancear. E para deixar isso mais lúcido, vou puxar uns exercícios aqui, né? Então vamos balancear aqui para treinar, né? E aí a gente pode ver então, né? Por exemplo, esse AgNO3 forma o que, ó? Então o A, na letra A, a gente tem AgNO3 formando o quê? Formando Ag, mas eu vou melhorar esse nitrogênio que ele está muito feio. AgNO3, vou atrasar um pouco, mais NO2 mais O2, certo? E aí vamos começar a balancear então como que eu falei, né? Então o Ag é sempre mais fácil. Então para cada uma molécula disso, aqui, né? Você vai ter uma molécula de Ag, né? Um Ag para cá, um Ag para lá. É 1 para 1, certo? Tem que ser 1 para 1, senão ele fica desbalanceado. O nitrogênio também, ó. A cada uma molécula de AgNO3, como você tem um nitrogênio só aqui, você vai ter uma molécula só de NO2, certo? Porque você tem um nitrogênio aqui e um nitrogênio aqui. O 1 daqui tem que vir com o 1 daqui, né? Então é 1 para 1, né? E aí a gente balança o oxigênio, né? Que aí vai ficar um pouco mais complicado. Aqui no AgNO3 a gente tem 3 átomos de oxigênio, certo? 3 átomos de oxigênio. E aqui a gente tem 4, certo? 4 átomos de oxigênio, né? 2 para 2. Mas a gente já sabe que a gente só vai ter uma molécula de NO2, certo? Então a gente já tem 2 oxigênios. Se a gente já tem 2 oxigênios, sobrou quanto? 3 menos 2, sobrou 1 oxigênio, né? E essa molécula aqui usa quantos oxigênios? Usa 2. Então a gente pode ter só metade de O2, né? Metade de 1 O2. Porque aí metade de 2 dá 1.
a gente consome tudo. E a gente vê, né? A gente vai ter um Ag aqui, um nitrogênio aqui, 2 oxigênios aqui, né? E mais um oxigênio aqui, porque ele balanceou, né? É como que eu sabia que era meio, né? De novo. Porque a gente já tinha estipulado que aqui era 1 por causa do nitrogênio, né? E aí, por isso que você vai fazendo por partes, assim, que vai ficando mais fácil. Se a gente pegar esse daqui, por exemplo, ó, PS... Vixe, não dá nem pra ler o que é isso aqui. P2... P2S5? É o que parece, viu? P2S5. Mais um PCl3. Formando o que? Um PS... Nossa. Cl3, né? Tá bom. Então vamos lá. Isso aqui é mais complicado. Ó. Aqui a gente tem 5 enxofres, certo? Então, para cada um daqui, para cada um desse, aqui a gente tem um enxofre, né? Então, a gente vai precisar do quê? De 5 que tem aqui, certo? 5 que tem aqui. Vou pegar isso aqui e botar aqui do lado. Vai ter 5 daqui, né? E vai ter que ser 5, porque se a gente tem 5 daqui, e aqui você só tem 1, precisa de 5 aqui também. E o Cl3 aqui, né? Mas esse aqui não vai bater, não. Cl3 forma PsCl3. Aí aqui você tem quanto? Você tem 5 Cl3, né? Aqui é um PCl5. Agora faz mais sentido. Agora tá certo, agora vai bater, agora vai bater. Cl3 aqui com 3. A gente tem quantos cloros, então? A gente tem 15 cloros, certo? 15 cloros. Por quê? Porque 5 vezes 3. Aqui é 1 vezes. 5 vezes 3 dá 15, né? 5 de 3 dá 15, né? E aqui a gente tem 3 cloros para cada molécula disso aqui, né? Então a gente precisa de quantas moléculas disso? 15 dividido por 3, que vai dar 5. Não. Aqui é 5. Pera, buguei. Isso daqui é um 5, isso daqui é um 3. Pera, então tava certo antes, né? Oh, caramba. Foi mal, gente. Eu vi errado. Aqui vai ter que ficar assim, né? Isso daqui é um 5 mesmo. Aqui é um 5 mesmo, ali é um 3. A gente vai precisar de quantas? De 3 moléculas disso daqui, certo? 15 dividido por 5. Vai dar quanto que vai dar? 3, né? Então, primeiro a gente balanceou o enxofre, né? Como tem 5 enxofres para cada molécula dessa, se a gente tiver uma molécula dessa, a gente vai precisar de 5 dessas, certo? Vai precisar de 5 para bater. E aí, se a gente tem 5 dessa, a gente vai ter 15 cloros. E se a gente tem 15 cloros, aqui não tem cloro, tem cloro aqui, né? A gente vai precisar de 3 dessas, certo? E a gente já sabe que o enxofre está balanceado, o cloro está balanceado. Falta ver o fósforo. Aqui a gente vai ter 2 fósforos, mais 3 fósforos, que vai dar 5 fósforos. Então ele também está balanceado, né? Então eu gosto de fazer assim. Você sempre pega uma molécula para botar com o número 1, né? NaH. E aí você vai balanceando a partir dali, né? Como se fosse aquele cara pintando lá, né? NaF. Que ele vai na cama. Então você pega uma aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, se eu tiver... Eu vou pegar esse daqui para ser 1, ó. Eu quero que esse daqui seja 1 agora, ó. Esse aqui vai ser 1. Então a gente tem 2 boro. Quase que eu esqueci o nome disso. Eu vou precisar de 2 aqui também, né? 2 aqui. Aí a gente vai ter o quê? 6 flúor. 6 flúor. Vai precisar de 6 aqui, né? Porque aqui tem 1. Aí a gente vai ter 6 sódios. Aqui vai ter 6. Ter 6 também. E aí o hidrogênio tá balanceado já, né? Aqui, viu? Tá bem tranquilinho. É sempre assim, ó. Bem tranquilo. LaC2 mais H2O forma LaOH3
mais... Nossa, isso daqui é longo, hein? C2H2 mais H2, certo? Então eu vou deixar como 1 aqui, ó. Esse daqui, ó. Quero que esse daqui seja 1, certo? Um lantanídeo. Você só vai poder ter um aqui, né? Então 1 para 1, 1 para 1. Aí você vai ter o que, ó? Você vai ter 2 carbonos só, né? 2 carbonos só. A hora que você tem carbono aqui, né? Já tem 2 aqui. Então você vai precisar de 1 aqui também, certo? E aí você tem o que? Você vai ter 3 oxigênios, né? 3 oxigênios. Aí aqui você só tem um oxigênio, então você vai precisar de 3 dessa aqui, certo? Para balancear. E agora você tem o que? Você tem 6 hidrogênios. Então, você tem 6 hidrogênios aqui, né? Então vamos separar, ó. Tem 6 hidrogênios aqui, certo? E aqui você já tem 3 hidrogênios. Você já tem 3 hidrogênios daqui, né? Já tem 2 hidrogênios daqui, né? Mais 2 hidrogênios. Sobrou quanto? Sobrou um hidrogênio só. Então aqui você tem meio. Meio de H2, né? Mais um hidrogênio, né? E aí você bate tudo. Eu vou deixar aqui, porque isso daqui é bom de visualizar, né? Essa seta tá aqui por quê? Porque aqui é reagente produto, né? Que tá separando, ó. Reagentes, reagentes, produtos. E aí tem que bater sempre em cada. Você tem um lantanídeo aqui, né? Só conferindo de novo, né? Um lantanídeo, né? Ó, LA. LA só tem aqui, um lantanídeo. LA só tem aqui. 2 carbonos. Carbono só tem aqui, né? 2 carbonos. Certo? 6 hidrogênios, 3 oxigênios. 3 oxigênios também, né? Ó, 3 oxigênios. Tudo bateu, tá balanceado. E assim você vai balanceando as reações químicas, né? Você vai meio bem assim. Escolhe um para dar um, aí vai vendo do outro lado e vai comparando um lado com o outro e vai balanceando. E eu vou parar a aula por aqui, a gente vai continuar na próxima sobre mais tópicos de reação química, né? Uma introdução. Até a próxima aula.